It's time! Começou a aula. Buenas noches a todos e a todas. Bom, senhores e senhoritas, nós vamos... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver... O que eu estou compartilhando? Ah, tá aqui sim. De besteira. Opa. Eles devem estar vendo a tela, acredito eu. Ainda está enchendo aqui o... Mas não é bem isso aqui que a gente vai mexer agora? Então não tem problema. Oi, alguém, por favor, desliga o som aí, tem um som alto aí. Se puder fechar. Alguma pessoa boa, coração humilde. Se puder desligar o som, eu agradeço imensamente. Fechou o som? Vamos ver se fechou o som. Ah, fechou. Fechou na hora, hein, Thiago? Espertinho. Ok. Bom, gente, boa noite. A nossa aula hoje vai falar sobre segunda lei da termodinâmica. Por acaso eu estou tentando abrir aqui e não estou conseguindo. Acho que agora vai. Olha, energia boa de vocês, ó. Olha, que bonitinho. Segunda lei da termodinâmica, entropia. Bom, só que a gente não vai falar direto, né, de entropia, lei da termodinâmica, blá, 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 os caça-cheiro. Estão me ouvindo bem? É que eu comprei um fone de ouvido relativamente caro e para o meu ego seria importante se vocês pudessem dizer que estão ouvindo. Vai ficar bem muito triste. Alô? Estou ouvindo sim, professor. Oh, amém. Esse fone aqui é alto pra caramba. Eu acho que até o final da aula eu vou estar sem tímpano. Eu consigo diminuir esse trem aqui? Peraí. Mudar de som, mudar de estação. Peraí. Posso fazer melhor. Virando ele assim, ele fica chique, ele vira caixa de som. Bom, vamos lá. Conseguindo me ouvir, né? Agora vou fazer um testezinho básico. Aqui tem um vídeo. Eu agora acredito, quase que no fundo do meu coração, que vocês terão a oportunidade. Deixa eu ouvir, peraí. E aí, conseguem ouvir? Tá baixo, professor. Muito baixo para vocês o som? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Verdade. Acabei de ver. Mas vocês estão vendo o que eu estou vendo? O vídeo aberto? Sim, tá dando para ouvir, para ver. Estão vendo o vídeo, está vendo, né? As bolinhas ali verde aparecendo no YouTube. Sim? Sim. Show. Então, vou voltar só um pouquinho. Eu vou meio que dividir com a pessoa aqui da apresentação, né? Sobre o conceito de variação em termometria. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Em relação a essa questão da variação de entropia. E vamos voltar para o final, vou voltar para a parte de máquinas térmicas, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho com máquinas térmicas. Então, se prepare, tem um pouquinho de integral e derivada, não se assustem muito, mas tem. Tá? A gente vai trabalhar, nós faremos exercícios relacionados às integrais e derivadas. Qualquer coisa, é só gritar, se não lembrar, sei lá, enfim, a gente se vira, a gente dá um jeito. Tá? Bom, a variação de entropia e a segunda lei da termodinâmica. Na semana passada, nós aprendemos a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre conservação de energia, onde a gente diz que a energia que foi doada ao sistema é igual ao trabalho mais a energia interna, ou seja, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Esse é o conceito, quase que o conceito que vai extrapolar o nosso conhecimento de máquinas térmicas no final da aula.
Tá? Agora, no iniciozinho, agora a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. A gente não tem como não falar sobre entropia. Entropia, na verdade, é a desordem que é o que ocorre. Por exemplo, quer ver um exemplo clássico de entropia? É quando você aquece não, perdão, falei besteira. Quando você queima um papel, queima a folha de papel. Quando você queima a folha de papel, você está gerando entropia. Você está mudando a organização atômica dos átomos, você está mudando a formação básica de alguns elementos, tá? E saindo de algo que era branco para algo carbonizado. Entropia é quando você é concebido. A partir do momento que você é concebido, lá o óvulo e o espermatozoide, inicia-se a entropia da sua vida. A entropia é essas milhões e milhões de possibilidades cromossômicas de você ter uma pinta no rosto, de você ficar uma alergia quando você tiver com 32 anos, 7 meses, 2 dias e 4 horas. Então, o reloginho da entropia acontece. A gente diz que quando a entropia acaba, é quando você morre. Por exemplo, a entropia cessa, para. Tá? Então, tem alguns colegas meus que já brincam comigo, porque eu falo sempre, e aí, tá tudo bem? Eu falo assim, tá tudo na mais perfeita desordem, que é o conceito de entropia. Se a entropia ainda acontece, significa que ainda há esperança, entendeu? Então, assim, a entropia é a desordem, é a harmonia da desordem. Não sei se vocês conseguem entender. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Só abrir o áudio, tá, gente? Fica tranquilo. Bom, vamos deixar rodar só um pouquinho. Ele vai explicar um pouquinho o conceito de estatística, tá? De eventos, de possibilidades. Nós não vamos nos aprofundar no conceito estatístico da entropia, mas no conceito termodinâmico newtoniano da entropia. Tá? Então, o conceito estatístico da entropia ele é uma outra linha que comprova as mesmas coisas, as mesmas situações, contudo, todavia, entretanto, ela vai numa linha estatística, e não numa linha física do processo. Tá? Professor, tá dando para ouvir nada. Oi? Professor, o áudio tá ruim, tá cortando. Cortando o áudio, mas aqui tá normal. O meu aqui ele tá pra ouvir distorcendo e nada. tá baixinho, não dá pra gente escutar direito. Que doideira, peraí. Tá como se fosse distorcendo assim, muito baixo. Então, peraí, acho que vou ter que virar para mim, vou ter que ouvir o som com vocês. Peraí, tem todo um esquema aqui que eu tô aprendendo. Ele só tá baixinho, não dá nem pra ouvir direito, professor. Mentira! Peraí. Se vê esse Jesus Cristo, peraí. Eu acho que isso aqui é volume. Não, muito baixo. Melhorou? Não. Sério? Então eu vou tirar o som total e eu vou falando, tá? Fazendo comentário. Paciência. Eu queria que fosse mais interativo para vocês terem a possibilidade. O que acontece? Ele está falando aqui da bolinha, falando, olha, você imagina o quê? Você vai jogar num plano dimensional, essa bolinha ela vai bater, puk, e aí você espera ou imagina quais são as condições que vão acontecer. Mas você não vai conseguir fazer com que a bolinha volte e retorne na posição original. São eventos que não vão ter o retorno. Vou falar mais um pouquinho aqui. Aí, ó, ele diz o seguinte, isso aqui é o ideal, tá? É o que você espera no processo. Isso aqui é o real.
E nesse processo aqui, você tem perda de energia. Essa energia pode ser por calor, por trabalho, essa energia pode ser por som, energia mecânica. Tá? Várias situações que estão acontecendo nessa primeira situação, nessa segunda situação, vão te dar, vão estabelecer o conceito entrópico ou entropia. Aqui, ó, que é o calor. Aqui, no caso, ele está definindo como se fosse o calor do atrito, por exemplo, né? Então, quando eu jogo essa bolinha, além dela não conseguir voltar, né, torna quase, olha só, quase que impossível, né? A bolinha fazer esse retorno aqui, voltar para o original. É literalmente dizer assim, olha, isso aqui, se fosse o ser humano pudesse manter sempre a mesma idade, seria isso. Né? Significa que é o ideal. Mas, com o passar do tempo, a gente tem um decaimento. Né? E esse decaimento sugere a desordem, né? Se diminuindo cada vez mais. Quando a desordem chega a quase zero, você morreu. Aqui, ó. De trás para frente. Aquilo que eu expliquei, né? Ele só está replicando para vocês entenderem. Ó, note que esse é efeito natural, esse efeito aqui você precisa gerar uma energia absurda para conseguir fazer com que esse objeto cumpra exatamente essa situação inversa. A energia que eu falo é absurda do tamanho do universo. Tá? Uma parada meio Thanos. Bom, então esse processo aqui de cima é um processo reversível. Esse processo aqui de baixo é um processo irreversível. Estão conseguindo ouvir? Sim. Sim. Tá bem? Tá claro? Tá alto minha voz? Só para saber. Tá sim. Sim. Show. Sim, parece aquele coisa do Silvio Santos. Você quer maçã podre é um carro? Não! Sim! Continuando. O carro. O carro. Agora você ouviu, né? Engraçadinha. Vamos lá. O que acontece? Então, esse processo aqui de baixo, que é um processo que a gente sabe uma questão natural, né, do dia a dia, enfim, uma questão do óbvio, né? Imagina, se você jogar uma bolinha em casa, às 3 horas da manhã, ninguém em casa e um gato preto. Aí, você jogou a bolinha fez tuc, tuc, tuc. Aí, de repente, a bolinha faz tuc, tuc, tuc. Obviamente, você vai se cagar todo. Aí, tuc, tuc, Corre. e corre, né? Desse nível. Então, você sabe que o processo, por uma questão natural, né, uma questão do cotidiano, você sabe que o processo da natureza, na vida real, ele é, na sua grande parte que eu falo 99,9%, é irreversível. Tá? Que é exatamente a contextualização dele aqui, processos irreversíveis. Tá? Então, vamos lá. Ele até faz uma brincadeirinha aqui, ó, se eu pudesse retornar, né, o movimento, aí note que ele basicamente seria um retrato do primeiro, tanto início quanto fim. Já o irreversível, você já não teria isso, não seria possível. Aí, pulando para cá, agora processos irreversíveis, que é o que nos interessa, óbvio, entropia, o mundo real, né? Você vai imaginar o seguinte, eu não sei se vocês todos são, a maioria tem engenharia civil aí, ou a maioria de... Civil. Civil? Civil também. Civil também. A mecânica quase não tem, né? Elétrica. Mecânica tem alguém de mecânica? Mecânica não, né? Eu, professor Evandro. Mais um. Eita. Então tá, civil, elétrica, mecânica. Show de bola. Então dá para dar alguns exemplos de caso. Produção, o que você está fazendo aí, moleque? Tá para casa. Brincando, tô brincando. Vamos lá. Vamos começar com elétrico. Sistemas elétricos. Imagina o seguinte, uma usina nuclear. Uma usina de produção de energia elétrica, ela pega a corrente elétrica gerada lá na queda da água, ou nuclear, né, por fissão nuclear, que também é aquecimento de água, né? Água, uma superágua, é H2O2, ela é superaquecida, e aí, por causa do
material radioativo, e aí ela faz com a pressão, faz as hélices girar. O processo sempre é gerar uma hélice, mecanicamente. Você vai gerar energia elétrica, essa energia elétrica vai chegar na sua casa, mas você nunca vai conseguir fazer, tá? Que essa mesma, não estou falando de placa solar, tá? O pessoal de engenharia elétrica. E você doa para a operadora, não, para a fornecedora de energia do local. Não, estou falando normal. O elétron veio lá da usina, chegou na sua casa, aí magicamente você consegue, por algum motivo bizarro, fazer com que o elétron volte para a usina. Isso é impossível. Tá? Na construção civil, você tem o concreto. Você faz o concreto, né, bonitinho, tchucu-tchucu, botar o concreto lá, daqui a 2 anos tu resolve quebrar o concreto e molhar e jogar água nele e falar assim, agora volte concreto ao que você era antes. Não vai, o concreto vai continuar lá. Isso é um bando de pedra empilhada, né, de pedaços empilhados de material cimentício, né, molhado. Apenas isso que você vai conseguir. Porque tudo que tinha que acontecer ali aconteceu e o processo não é reversível. Tá? Na engenharia de produção, o processo fabril. Você está lá embalando lá, sei lá, a L'Oréal, embalando, sei lá, shampoo, né? Tal, leva até o cliente. Aí, de repente, magicamente, o cliente joga o shampoo de novo, não sei como, para dentro do potinho que é levado para a fábrica. Esse processo sabe que nunca vai acontecer, é um processo irreversível. Isso é entropia. É entropia para sistemas de operacionais, é entropia para sistemas de montagem e produção, é entropia para sistemas que utilizam energia, seja elétrica, mecânica, ou nuclear, ou qualquer outro tipo de energia. Tá? É o que explica hoje a expansão do universo. O universo está em entropia crescente. Tá? Acredita-se que a entropia vai chegar a tal ponto que ela vai parar um valor X. Ou ela pode literalmente voltar ao que era antes, a um ponto. Tá? São coisas que avançam além da nossa aula. E aí também, através do conceito de entropia, explica um pouco mais também a questão do Big Bang, enfim. Tá? Onde a entropia era 0 e depois ela foi aumentando infinitamente. Isso que hoje falam com relação às estrelas no céu. Se todas as estrelas no céu são sóis, por que a noite não é tão clara quanto o dia? Já que são vários sóis. É porque como o universo está se expandindo, e a linha de luz que você observa, ela demora bilhares e bilhares de anos para chegar até nós. Então, você não tem o dia, você não tem uma claridade à noite com esses bilhares de sóis. O Sol que você tem é a luz que chega mais rápido até você, que é o nosso Sol. Leva 8 minutos para chegar a luz do Sol até a gente. Literalmente, a luz viaja à velocidade da luz, óbvio, né? Falei, redundante. E ela chega até nós, leva 8 minutos. Imagina algo que ocorreu há bilhares e bilhares de anos. Essa luz, quando chegar, a gente já acho que o planeta Terra nem mais existe. Enfim, já não é nem nada, é uma rocha sem vida. Continuando. Aqui, sentido único, então, a gente entendeu, é em função do tempo. A expansão livre de um gás, aqui está mostrando, aqui eu tenho um gás preso aqui. Imagina uma bola de encher ou um pneu de um carro. E aí, de repente, ele furou ou você abriu a válvula. O gás ele vai sair de uma região de maior pressão, né, fenômeno de transporte, para uma região de menor pressão. A mesma coisa acontece com o vento. Tá? O vento que você estoca na sua brincadeira, ninguém estoca vento. Aí o que acontece? O vento que vem de uma região de alta pressão, né? O vento nada mais é que o deslocamento de ar. Tá? Que vem de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Se eu tiver a falta de sorte de estar no meio do caminho entre uma região
de altíssima pressão, numa região de baixíssima pressão, tá? Eu vou ter muito vento. O vento que passou por você hoje, ele nunca mais vai te encontrar. Acabou, ele já foi. Tá? É filosofia isso, né? Igual a água é entropia. A água de um rio passa, a mesma água você nunca mais vai ver. Tá? Filosofando aqui no fenômeno de transporte. Então, continuando. Aí ele faz, né, exatamente o que eu falei com vocês. Aqui está fechado, depois ele abre parte desse gás, né? E meio que se reorganiza para tentar desesperadamente tender ao equilíbrio. Lembra que eu falei uma vez, acho que eu falei com vocês, há muito tempo atrás, o que a natureza faz desesperadamente? A natureza tende desesperadamente ao equilíbrio. A entropia nada mais é isso. A entropia é como se fosse a voz da natureza. A natureza fala com o mundo, fala com todo mundo, fala com a engenharia. Como é que a natureza fala? Ela fala através de uma linguagem chamada entropia. Tá? E através dessa linguagem, ela diz: preciso sempre estar em equilíbrio. Preciso sempre manter todos os meus estágios de conservação o mais próximo do equilíbrio possível. Tá? E aí, chama-se isso de entropia. Então, continuando um pouquinho aqui, ele fala um pouco. E vamos lá. Expansão livre de um gás. Imaginar, ele sempre vai sair. Aí é o desdobramento do que a gente vai falar mais para frente sobre máquinas térmicas, tá? O desdobramento para máquinas térmicas. Então, vamos lá. Expansão livre de um gás. O que você vai imaginar? Né? Ó, o gás ele está dentro de você. Aí você está com gás. Aí aquele gás está lá aumentando. Aumenta mais um pouquinho. Né? Dependendo da situação onde você está, o gás gera energia, geralmente energia mecânica. O mais delicado é fumo, né? Tem um tempo. Aí esse já me preocupa um pouquinho, mas, enfim, aí vai o som mecânico, né, dessa energia sendo transferida dentro de você para fora de você é um processo irreversível. Você nunca vai conseguir fazer o som voltar, né? Seria estranho. Enfim. Alguém quer mostrar esse som, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Ainda bem que a aula é online. Fecha o áudio aí. Então, também temos outro exemplo, né? O quente para o frio. Tá? O quente para o frio. Deixa eu tirar o som do meu celular. Fazendo um barulhinho chato pra caramba. Está tirando meu foco. Pronto. Tirei. Deixa eu ver se eu tirei. Agora eu tirei. Agora é de verdade. Continuando, crianças. Então, temos aqui o quente para frio, né? Que é a transferência de calor. Lembra, nós falamos um pouco de transferência de calor na semana passada. Então, temos o quente para o frio. É natural. Tá? É natural. A tendência é que o calor, ele tende a natureza tende sempre ao equilíbrio, né? Então, a gente tem a transferência de calor, tá? Do quente para o frio. Ali está quente para o frio, mas também pode ser absorção de calor, né? Seria do frio para o quente. Aí é só a forma de olhar, mas a setinha continua a mesma. O sentido ao qual a setinha está apontando é sempre o mesmo. Tá? Se você olhar o objeto quente, ele está doando calor. Se você olhar para o objeto frio, ele está recebendo calor. Tá? Você não consegue, de forma espontânea, o processo irreversível, sair do frio para o quente. Tá? Aí você vai trabalhar com uma célula chamada célula de Peltier. A célula de Peltier é uma célula que ele é um processo termodinâmico, não é ciclo de Carnot, esqueci o nome do ciclo agora, depois eu falo, a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot semana que vem, então provavelmente vou lembrar. O que acontece? A célula de Peltier é bem interessante, que dá para trabalhar com um monte de coisa, gente, você não faz ideia, é muito legal a célula de Peltier, principalmente para resfriamento
aquecimento de ambiente. Por exemplo, você pode ter 2 caixas de isopor, e aí você pega a célula de Peltier e coloca entre as 2 caixas. Um lado da célula você deixa numa caixa, virado para uma caixa, e o outro lado para dentro de outra caixa. A célula faz o quê? Ela retira calor de um local, ou seja, esse local fica frio, tá? E joga em energia térmica, calor, doando calor para o outro. Então, de um lado da caixa térmica, você pode colocar alguma coisa que você quer que esfrie, sanduíche, enfim, sorvete, picolé, alguma coisa que você não queira que derreta. E do outro lado você pode botar salgadinho, coxinha, risole, camarão. Ai, meu Deus. Ninguém pensou nisso para poder botar na praia. Não, mas existem algumas caixas térmicas que têm célula de Peltier. São caras, né? Não são para nós, pessoas humanas. Continuando. Cerâmica quebrando. Igual o exemplo da folha de papel que eu falei, né? Quando você queima a folha de papel, é um processo entrópico, né? É um processo químico. Geralmente, processos químicos, já logo de cara, são conceitos entrópicos, né? Reações químicas. Então, a cerâmica quebrando é uma reação física, mas também tem uma pegada parecida. Quando a cerâmica cai e quebra, por mais que você colhe todas as peças, ela jamais se tornará a mesma cerâmica do início. Tá? Está aí com alguma cerâmica da sua avó, da sua mãe, que guarda mais de 40 anos. Olha só como é que é bem legal. Depois você me fala o que aconteceu. Enfim, processos reversíveis, né? Mão dupla, reversíveis, ocorre em mão dupla. Então, tanto faz, na ida ou na volta, você tem a mesma situação. Tá? Na prática, não existem. Tá bom? A aproximação, a gente considera como processos muito lentos. Um outro nome que dá para processos muito lentos são processos metaestáveis. Quando uma estrutura é metaestável, ela está mudando de estado físico, porém que é tão lento, tão lento, tão lento, tão lento que é imperceptível a olho nu. Tá? É isso. É igual você pedir para o marido, por exemplo, né, lavar a louça. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Ele vai lavar a louça. É um processo lento. Tá? O povo não compreende. Puxa. Continuando. Aqui, por exemplo, né? Aqui ele botou, é um exemplo de um sistema fechado, né? Tendendo ao ideal, onde ele bota areia, e aí ele vai colocando areia aos pouquinhos. Isso aqui vai ocorrendo, né? Bem devagar. A gente chama de expansão reversível. Nesse caso aqui, ele está falando o quê? Tirar grão por grão. Tá? Grão por grão. Tira um grãozinho, outro grãozinho, outro grãozinho da areia, e aí ocorre uma expansão reversível. Tá? Você colocou areia, ele comprimiu. Aí você vai tirando uma areia por areia, você vai ocorrendo a expansão. Mas, professor, se eu tirar automaticamente toda a areia, não vai voltar à mesma situação inicial? Não. Por quê? Porque isso é um processo estatístico. Esse átomo ele nunca vai estar na posição onde ele se encontrava. A temperatura aqui dentro não vai ser mais a mesma. Quando você tem expansão rápida, né, que não é lenta, extremamente lenta, você tem perda térmica, perda de calor, perda de som. Vê um exemplo? É um processo que a gente chama de processo isotérmico, temperatura é constante. Você pega uma seringa de hospital, uma seringa, coloca um pouquinho de água dentro, mais ou menos a 60 graus. Tá? Só um pouquinho, não precisa botar muita água, não. Tá? Aí você, de um lado da seringa, você entope, né, a parte do biquinho, onde ficaria a agulha. Óbvio que você não vai fazer isso com a agulha lá, vai furar teu dedo, você é uma pessoa inteligente. E aí você dá um puxão rápido. Você dá um puxão rápido do outro lado, no êmbolo, a água lá dentro, ela borbulha. Não é borbulha que tem ar, ela borbulha porque ela entrou em processo de fusão dela. O processo de fusão da água, que era de 100 graus, quando você tirou pressão, diminuiu a pressão interna, né, aumentando o volume, você teve uma mudança de estado físico sem alterar a temperatura. Tá?
Um exemplo, para vocês entenderem. Então, e que explica essa questão de tirar grão por grão, exatamente para que não haja nem milésimo de mudança de temperatura no sistema. Vocês vão ver que a entropia é um conceito de energia, a energia que foi gerada pelo sistema, dividido pela temperatura absoluta. Vamos mudar um pouquinho. Agora vamos dar nomes, né? Eu falei várias vezes, agora não. E entropia, desordem do sistema. Alguém perguntar para vocês, e aí, como é que estão as coisas? Graças a Deus está na mais perfeita desordem. Ou seja, você está vivo. Essa é a resposta. Para bom entendedor. Aí vamos lá, novamente aqui ele está explicando o conceito, você não vai conseguir fazer as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes ficarem iguaizinhas como elas eram antes, tal. Anjo, desculpa, perdão. É que eu tomei remédio para a pressão, que a pressão está alta, agora que a minha pressão abaixou, me deu sono. Desculpa. Continuando, crianças. Beber uma água. Vocês estão aí, né? Estão me ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Eu já tive uma aula. Graças a Deus. Estamos vendo sim. Eu já tive uma aula que eu fiquei quase 30 minutos falando com a turma e a internet caiu, eu não percebi. Algum aluno me ligou, e pior de tudo, algum aluno me ligou, eu pensava que era aquelas para comprar alguma coisa, para cobrar alguma coisa, ficar desligando. Aí, em algum momento, uma vozinha diz, atende, miserável. Eu atendi, era aluno, professor, a internet caiu, a internet caiu não, a gente está sem a gente está tentando entrar em contato com o senhor, mas o senhor não atende. Aconteceu alguma coisa? Eu fui olhar, a internet caiu, bosta. Quase 30 minutos falando sozinho. Tudo bem, eu já falo sozinho em casa, mas foi frustrante dessa vez. Continuando, desordem de sistema, variável de estado, né? Isso é importante. Variável de estado não depende do caminho. Tá? A entropia não depende do caminho. Nunca vai depender do caminho. É igual ao trabalho. O trabalho não depende do caminho. A entropia também não depende do caminho. O curso de engenharia, geralmente para forças armadas, por algum motivo esotérico que eu não conheço, tá? Eles perguntam para os engenheiros em relação à variável de estado da entropia. Botam lá o que é verdadeiro ou falso, né? E, obviamente, a resposta uma das respostas, né? É que ela não depende do caminho. Tá? A entropia não depende do caminho que gerou. Então, continuando. Aqui. Aí vamos lá para a equação. Meu Deus, aquela minhoquinha integral, esse que tinha sumido, esse que nunca mais você vai falar sobre ela. O pessoal de engenharia de produção, o que é integral? Rolou esse sentimento agora, o pessoal de engenharia de produção, hein? E com o bichãozinho assim, meu Deus do céu, eu só aprendi regra de 3 até agora. Esse cara tá vendo integral. Calma, eu vou explicar com calma, eu não vou vir de voadora, vou explicar macetado, a equação é ridiculamente simples, tá? Nada absurdo. Qualquer coisa o pessoal de engenharia mecânica, engenharia elétrica explica para vocês. Tá? Vamos lá, processos reversíveis. Eu tenho que a variação da entropia, que agora a gente vai começar a chamar como ΔS. Legal que entropia é S para qualquer tipo de... A maioria dos livros. Alguns livros em inglês colocam entropia como a letra E, mas outros, a grande maioria não, porque a letra E é muito batida como energia. E no inglês também é energy. Então, eles costumam não colocar. Mas, se aparecer a letra E aqui, você reconhece se é entropia pela equação. Simples assim. O que é entropia? A entropia é um processo. Isso aqui é para processos reversíveis. Ou seja, feito o quê? De forma muito lenta. Muito lenta. Tá bom? A entropia que nós vamos conhecer é para processos reversíveis. Vou deixar um negocinho aqui só para ver se eu estou me
adiantando em alguma coisa. Aham. É isso mesmo. Eu tinha dado uma viajada. Então, variável de estado da entropia. Tá? Desordem do sistema, variável de estado, não depende do caminho. E para processos reversíveis, nós temos essa equaçãozinha ridiculamente simples. Para processos irreversíveis, nós não vamos aprender, porque utiliza matemática e estatística. A gente não tem tempo para isso. O importante da disciplina é que vocês conheçam e saibam como aplicar o entendimento teórico do conceito. Sim. Para processos reversíveis, o processo é muito lento, extremamente lento, quase zero. Tá? E aí você vai ver essa equaçãozinha molezinha aqui, ó, delícia, tá? E bota reversíveis, tá bom? Só que para irreversíveis a gente também consegue uma equação parecida. Enfim, vamos lá. Bom, falando então da segunda lei de Newton, nós temos que a entropia do universo é sempre maior ou igual a zero, ou ela é zero, ou ela é maior que zero. Entropia do universo. Se você fizer um cálculo e a entropia der um valor negativo, merda. Cara, é uma coisa muito legal. Concurso de engenharia, concurso. Quem gosta de fazer concurso, aí vocês provavelmente devem fazer algum concurso na vida de vocês, na área de vocês. Isso aqui é um clássico, isso aqui vai cair independente de você querer ou não. Aí o que acontece? Eles botam entropia negativa para o universo. A entropia do universo é negativa. Aí botam lá negativa. Quais das opções abaixo com relação à questão da segunda lei da termodinâmica? Não. Aí bota lá, entropia negativa. Porra, marca direto. Entropia é zero ou maior que zero? Tá? Entropia do universo. Do universo. Então, ó, a entropia do universo tem que ser maior ou igual a zero. A entropia do sistema e a entropia da vizinhança, a gente não pode falar isso. Tá? Mas entende-se que no final você vai ter ser maior ou igual a zero. Agora aqui, ó, para um sistema isolado. O universo é tudo. O universo inclui tudo que é possível imaginar. A palavra universo. Para um sistema isolado. Para um sistema isolado, a entropia é maior ou igual a zero. Entropia do sistema pode ser positiva ou negativa. Entropia da vizinhança pode ser positiva ou negativa. Um ar-condicionado, por exemplo, numa máquina térmica, o ar-condicionado gera entropia negativa. Né? Pode ser. Ó, aqui de volta para as bolinhas. Vamos lá, deixa eu só para aqui. Entropia igual a zero, reversível. Ó, tchucu. Agora essa aqui, ó, é reversível. Ó, note, a entropia, se ela der igual a zero, o sistema, você diz, é reversível. Se a entropia for maior que zero, é irreversível. A entropia do universo é sempre maior ou igual a zero. A entropia do universo é maior ou igual a zero. A entropia do universo. Estou repetindo porque depois vai cair questões teóricas para vocês fazerem. Vocês vão ter um intervalinho de 1h30 na A2 e vai dar merda. Entendeu? Lembrem-se que a nossa prova é essa é a segunda-feira que vem, a outra. Tá? Mas não vai cair isso aqui não, tá, gente? Não vai cair isso não. A nossa prova da 1 vai cair só hidráulica e hidrostática. Tá bom? Então, semana que vem você vai passar uma revisão? Pode ser. Se vocês quiserem, pode ser. Eu posso fazer uma revisãozinha de hidrostática, hidráulica, sem problema nenhum. A gente está bem adiantado. A gente está bem tranquilo. Posso sim. Então, me lembra, por favor, pelo amor de Deus. Me lembra cedo. Não me lembra quando eu chegar aqui, não. Tá? Aí eu venho só de exercícios. Eu faço só separo vários exercícios e vou fazendo com um quadro digital. Tá. Tá legal, professor. Boa. Eu te lembro, então. Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Reversível, irreversível e entropia negativa. Entropia negativa.
Não pode. Entropia negativa? Não pode. Tá? Lembrando, agora um resuminho, só para a gente entender. Entropia não depende do caminho. A entropia para um processo reversível dá pela integral de energia, né? A energia que foi usada para a produção, para gerar a desordem, dividido pela temperatura absoluta. A gente vai falar um pouco dela em exercícios. Agora, aqui nós temos alguns exemplos. A entropia do universo, ela pode ser reversível. Ela pode ser reversível. Reversível quando dá igual a zero. Maior que zero, irreversível. E menor que zero, impossível. Lembra? Você é Benjamin Button. Você não consegue nascer velho e, de repente, virar bebê. Não dá. Essa não existe. O que mais? Aqui. E a entropia do universo é a entropia do sistema mais da vizinhança. Pode ser, em algumas situações, a entropia do sistema, a entropia da vizinhança, seja negativo, dependendo se você estiver trabalhando com determinadas máquinas térmicas. Tá? Vou fazer mais umzinho aqui, rapidinho. Tá. Máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica propriamente dita? Ela segue um ciclo termodinâmico. Isso aqui é também, gente, para situações perfeitas. No dia a dia, por exemplo, um motor de carro não funciona assim. Tá? Motor de carro, na verdade, nada funciona assim, tá? Perfeitamente. Aqui a gente parte do princípio do perfeito, e aí desdobramos, tá? Para o conceito real, que acontece na vida real. Tá? Eu não sei, pessoal aí da engenharia mecânica, mas vocês têm uma disciplina chamada máquinas térmicas. Tá? E ela aborda o ciclo de Carnot e vários outros ciclos lá, mas pensando em perda de energia. Então, não são ciclos fechados, são ciclos abertos. Pode falar? Alguém quer falar? Não? Então, tá. Então, o ciclo Carnot. E essa voltinha, vocês podem ver, né? Por exemplo, o ciclo de Carnot geralmente é pressão por volume. Geralmente, quando é anti-horário ou horário, você sabe se é o trabalho exercido na máquina térmica ou exercido pela máquina térmica. Aí tem essa questão do anti-horário e horário. Então, todo calor, gente, pelo amor de Deus, calor não é quente. Calor é transferência de energia. Ponto. Calor é isso. Ou seja, quando eu leio calor, eu digo a transferência de energia num sistema ou numa máquina térmica geralmente gera trabalho. Tá? Continuando. Aqui nós temos o exemplo mais bobo de uma máquina térmica. É um desenho que eu posso pedir para vocês desenharem na prova, por exemplo. Tá? Aí nós temos uma fonte quente. Isso aqui é a máquina térmica, está no processo linear, no processo natural. Processo no qual você você não precisa de uma ação externa, um motor, por exemplo. Um motor de geladeira para retirar calor de dentro do ambiente. Aí é basicamente quase que o inverso disso aqui. Tá? Aí você tem um trabalho voltando, né? Retirando o calor de uma fonte quente e jogando para uma fonte fria. Ou mais ou menos assim. Aí você tem o processo da refrigeração. A gente vai falar isso aqui mais à frente. Nós temos que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais... Não, a quantidade de calor quente ou fonte quente, é igual ao trabalho que ele gera mais o calor frio. O frio não é que ele é gelado, aquela geladinho, gostoso, não. Tá? O calor frio pode ser, por exemplo, aqui pode estar a temperatura pode estar a 200 graus Celsius
e aqui está 180. A gente está chamando de calor frio. Aqui pode estar, vamos falar em calor, né, que eu falei em temperatura, 20.000 calorias ou 40.000 joules, e aqui está 39.000 joules. Só porque o de baixo é menor, a temperatura ou a quantidade de calor é menor, logo eu chamo de frio. Mas não é frio porque é frio. A sensação térmica é de frio, entendeu? Só para a gente não confundir. Deixa eu dar um pouquinho. Aqui, vamos para a equação. Rendimento. Então, nós temos um ciclo fechado, que se pode chamar, vamos, a princípio, denominar ciclo fechado, mas ele pode ter um nome. Eu tenho o calor sendo injetado para dentro do sistema, parte desse calor se transforma em trabalho e o restante é jogado para fora. Mais ou menos o que acontece na combustão do gasolina. O calor e a gasolina entra no sistema, parte desse calor se transforma em trabalho mecânico, que é o torque, que faz o pneu girar, e parte do que não é aproveitado, que é coisa pra caramba, já falei para vocês, é quase 80%, 85% é jogado fora. Tá? É gás, o escapamento, né? Sai do escapamento, é o barulho do motor, a temperatura de aquecimento do motor, tudo isso é esse calor frio aqui, ó, que não é usado. Tá bom? Se o motor de um carro usasse 100% de tudo que é colocado nele, ele seria gelado. Gelado não, seria temperatura ambiente. Eu poderia botar a mão no motor depois de andar 100 km, ele estaria a temperatura ambiente. Tá? Porque ele aproveitou. Como ele não aproveita, muito desse calor é jogado fora, que a gente chama de calor frio. O que é o rendimento? O rendimento aqui está com uma letra, está com epsilon, eu acho, essa letra grega, mas às vezes ela pode botar, um Ni, é um Nzinho estiloso, tá? É um Nzinho estiloso. Depois eu vou desenhar para vocês. Ou dá para desenhar aqui? Cadê anotar? Aqui. Vamos ver que é algo mais ou menos assim. Tá? O rendimento. O rendimento geralmente é o trabalho, tá? Dividido pelo calor quente. Bom? Mas o que é o que é? Vou voltar aqui. Ó, a gente sabe que o calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio, certo? Então, se eu pegar o calor frio e jogar para lá, eu vou ter que o trabalho vai ser igual ao calor quente menos o calor frio. Se eu colocar aqui, ó, calor quente menos calor frio, dividido por calor... Deixa eu apagar aqui, que besteira. Sobre o calor quente, né? Aqui embaixo. Aqui, ó. É por isso que vai chegar nessa conta. Vai chegar calor quente, né? Sobre calor quente. Eu estou separando, tá? Estou deixando duas frações com calor quente embaixo. Calor frio sobre calor quente. Olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui vira 1. Aí a gente tem essa relação matemática só com calor. Tá? Então, na verdade, nós temos duas equações. Nós temos a equação do rendimento, é o trabalho dividido pelo calor quente. Nós temos a outra equação do rendimento, que é 1 menos calor frio sobre calor quente. E também temos uma outra também, é 1 menos. O que é o calor? É massa desse calor específico vezes a temperatura fria. Aqui, ó, nós temos massa, calor específico, vezes a temperatura quente. Por quê? É o mesmo material. O que é? Eu também não sei, eu achei que era a piada do Dia das Crianças. No Dia das Crianças, pelo amor de Deus, gente. Não sabia, não. Amanhã. Eu, hein? Pedro, desliga aí o som. Desliguei para você. Acho que desliguei. Matheus também, que está com o som ligado. Deixa eu desligar logo. Pronto. Show. Aí, olha só o que acontece aqui, ó. Que delícia. Ó, eu vou ter o que aqui? Tá? Ó,
que eu vou ter? Eu vou ter esses dois carinhas cortam, ó. Então, eu tenho uma outra forma de rendimento. Vou fazer aqui embaixo para não confundir. É 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. E sempre, gente, em Kelvin, tá? Ou seja, se a temperatura estiver em Celsius, vai ser a temperatura, vai ser o... se a temperatura tiver... Desculpa, deixa eu voltar aqui que eu vi besteirinha. Não adianta, me antecipei. Se você quiser a temperatura em Kelvin, tá? Basta pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Tá? Só isso. E aí, porque as temperaturas elas precisam estar em Kelvin. A gente sempre trabalha com sistemas em Kelvin. Agora eu vou limpar todos os desenhos. Ok, viu? Tô ficando fera nisso. Só a caneta aqui que eu dei mão, né? Vou tirar isso aqui. Pronto. Foi? Qualquer dúvida, dá um erro. Aqui, máquina térmica. Essa aqui, máquina térmica, é bem pobrezinha, ó. Essa aqui é uma boa máquina térmica que eu posso pedir para vocês desenharem na prova. É um estilo bem próximo da realidade. Note, aqui eu tenho calor, aqui eu tenho água, a água aquece. Na verdade, estou pegando uma fonte de energia qualquer, nesse caso é calor. Podia ser energia nuclear, podia ser energia de queda da água, podia ser a própria energia térmica aqui do carvão, né, vegetal, muito comum em Europa, né, em outros países. Aí o que acontece? Aquece a água, o vapor d'água vem aqui e empurra o êmbolo. Quando empurra o êmbolo, ele faz com que ocorra um giro, gerando um torque na roda. Esse torque aqui pode fazer qualquer coisa. Pode ser torque para poder movimentar, por exemplo, um trem. O princípio básico do trem a vapor. Tá? Um trem. Pode ser, de repente, o torque necessário para gerar uma indução magnética e gerar corrente elétrica. Tá? Então, o que acontece que é interessante? Ele empurrou. Tá? Para que esse cara volte, a pressão ela precisa ser diminuída internamente. Então, quando a pressão vai sair por uma válvula, sai pela válvula, quando sai, ela fica pequena o suficiente para esse êmbolo ter força para voltar. Acho que o sistema tem que ser perfeito, tem que ser redondinho. Porque a posição da saída do ar aqui, não tiver na posição exata, se for um pentelésimo para a esquerda, um pentelésimo para a direita, você não consegue ter o movimento do êmbolo. Tá? Isso aqui é matematicamente, geometricamente calculado. Exatamente para ele ir, dar tempo suficiente para a quantidade de ar que você quer, de vapor, saia. Né? Tá saindo vapor. Ele conseguiu dar a volta. Na volta, a pressão já está baixa o suficiente para ele retomar a posição onde ele se encontrava, até novamente ele ter pressão para ser empurrado e novamente, e assim você tem um movimento aqui da roda, né? do eixo aqui. Tá? Uma coisa bem legal no dia a dia de vocês é o seguinte: depois pesquisem e me falem se eu estou errado ou certo. Bom? Só me ajudem. Tragam isso na próxima aula, por favor. Por exemplo, como é que eu sei, usando rendimento, ou se alguém já sabe, né? De repente alguém já sabe desse macete. Você tem carro a gás, tem etanol, tá? A gás, etanol, ou você usa gasolina, por exemplo. Tá? Para que seja vantajoso usar GNV, eu tenho que pegar o valor do GNV, dividir pelo valor da gasolina ou do etanol, tá? E tem que dar um valor igual ou menor que 0,7. Tá? Ou seja, você tem aí 70% de vantagem. A pessoa acha que conta doida é essa. É porque, na verdade, a gente está falando sobre a temperatura de fulgor, a temperatura ao qual determinado combustível ele
ele explode, ele aquece, né? Ele entra em combustão. A gente chama de temperatura de fulgor. A temperatura de fulgor do gás é diferente da temperatura de fulgor do combustível líquido, gasolina, do etanol. Isso se reflete na autonomia, proporcionalmente na autonomia, tanto do carro a gás, quando você está usando o gás GNV, quanto você está usando um outro tipo de combustível fóssil ou, nesse caso, o álcool, né, etanol, um combustível natural, né, vegetal. Então, o que acontece? A minha pergunta é, façam as continhas aí. Pega aí o preço do GNV. Quanto deve estar o preço do GNV hoje? Me ajuda aí, ajuda o tio. Quanto deve estar o preço do GNV? Professor, atualmente o preço do GNV é basicamente o mesmo preço do etanol. De acordo com o Google, é 5,33. GNV? De acordo com o Google. É isso aí Eu mesmo. abasteço quase praticamente todo dia, tá R$4,99. Ah, R$4,99 é o do GNV. Depende do lugar. Mas a média é essa. Eu rodo Rio de Janeiro e a média é essa aí. Aqui na Zona Oeste é um pouco mais barato. Isso que eu falo agora. Eu estou em Bangu, geralmente eu boto 4,69, mas tudo bem. E o da gasolina, tá quanto? Tá quase R$4,90. R$4,90? Aqui no posto tá 4,69. Então o que eu fiz tá Bateu R$7, né? Frente ao posto de gasolina agora, tá R$4,95. Daqui é próximo a 0,98 aproximadamente, provavelmente. Não é isso? Alô? Acho que é mais ou menos isso. Estou chutando Isso. aqui. Depois que vocês verifiquem. Agora, não sei se é o contrário. Tá? Mas note que o GNV acaba não sendo tão vantajoso em relação à gasolina. E o álcool? Vê se é isso ou se é o contrário, tá, gente? Depois vocês pesquisam. Eu não me lembro da temperatura de fulgor. Quem tem maior gasto calórico? Se é o GNV ou se é o combustível etanol ou gasolina. Mas eu sei que a relação é 0,7 para ter O vantagem. GNV, ele aquece mais, por questão Aquece de não mais? ter Então é o contrário. por questão de resfriamento líquido. Então é o contrário. É um gás muito seco, ele não tem lubrificação. Então é GNV embaixo e o combustível em cima. Tá? Lembra? Porque o que é o rendimento? Rendimento é quem? O calor frio sobre, trabalho, né? Sobre o trabalho e sobre o calor frio. Calor quente, desculpa, falei merda. Ou 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Esse caso seria 1 menos. Quem tem menor combustão, bota em cima. Então estava certo aquele primeiro que eu fiz lá. Eu estava usando a equação errada. Eu estava usando a equação errada. Essa aqui. Então, quem tem menor temperatura de fulgor mesmo, que tem o combustível líquido, né? Isso. Então, o GNV está 4 e... GNV não, perdão. O mais frio fica em cima e o mais quente fica embaixo. Então, a 4,90, reto, é o valor da gasolina. 4,99, quase R$5 é o valor do etanol. Vai dar 1 menos. Aqui vai dar quanto? Vai dar quanto? 0, quanto? 0, é um número pequeno. Não. É quase 1 aqui, 0, que é 98. Não, 1. Deixa eu fazer aqui na conta. Vocês estão tudo preguiça de fazer negócio. Porra.
Bandinho preguiçoso. Espera aí, não para nessa calma. Que calculador aqui? Deixa eu ver aqui. 1 menos. Não, fazer melhor. Mas 4,90 menos 4. 0,98. Show, 0,98 mesmo, né? Então vai dar 1 menos 0,98 dá 0,02. Menos 0,98. O rendimento aqui é 0,2. Então é vantajoso a GNV ainda. Abaixo de 0,7. Vantajoso continuar usando GNV. Mesmo estando mais caro. Bom saber. Professor, Oi. seguindo essa linha de eficiência energética e tudo mais, sabe qual é o combustível que tem maior eficiência? Diesel. Acabamos de descobrir que o GNV, entre os que são atuais. O problema, cara, é o seguinte. Não digo em questão de parte econômica, digo de desempenho. Eficiência é diesel. Tanto que os motores É mais isso que eu ia falar agora, é o diesel. nada supera o diesel. Diesel não é melhor do que o Na querosene. verdade, o combustível mais eficiente é o etanol, porque ele contém oxigênio dentro da fórmula básica. Combustível. Vamos fazer do Nada. diesel. Mas é em questão de potência. Tá, vamos ver do diesel. Etanol, Vamos ver do diesel. o etanol rende menos de 30%. Então, vocês estão pensando em economia, estou falando de eficiência. Não, estou falando de eficiência. Ele rende 30%, tanto que o carro perde torque no etanol. Não, ao contrário, meu amigo. Ele ganha torque no etanol. Ele ganha torque. Não, no etanol ele ganha torque. Ele ganha torque no diesel. No etanol, ele ganha velocidade. Ele não ganha torque. Para ganhar ele torque, ganha potência no etanol. Ele ganha potência. No combustível normal, tirando o diesel, você tem velocidade. Você nunca vai ver um caminhão, ou um trem cargueiro, ou um navio viajando tipo, a 350 km por hora. Assim, não vai, nunca. Né? Só se o motor estiver muito pilhado. E se fosse possível. Porque o que ele tem é torque. O que ele quer é, na verdade, ter força para poder deslocar uma carga pesada. Entendeu? Vamos ver rapidinho aqui com relação ao rendimento. Quanto que está custando financeiramente? Eu estou transformando o rendimento para dinheiro. Tá? Para a gente entender. Quem aquece mais? Quem tem maior queima? O diesel ou o etanol? Vamos falar do diesel e etanol, comprar os dois. O diesel. O etanol queima mais. O etanol queima mais, não é? Então, quem queima mais, queima mais. Ele tem oxigênio, ele tem maior temperatura de fulgor. Então, qual é a temperatura? O diesel não precisa nem de vela para centelhar. Já sai e queima. É por compressão. Mas é por isso que eu falo agora. O diesel é por compressão. O diesel é um processo por compressão. É um processo diferente. Com relação à queima, quem queima mais é o etanol. O etanol está custando... Pegar a fórmula química do etanol, você vê que ele tem uma molécula de oxigênio. Isso faz ele queimar melhor. Etanol está 4,99, é isso? Não. 4,69. 4,69. Da última vez que eu abasteci. 4,69. E o do diesel? 7 e lá vai fumaça. 7 e lá vai fumaça. Sei lá, 7,20? Por aí. Quanto é 7,20? Quem me ajuda aí nessa continha doida aí? 7,20 menos... Aqui esquece rendimento se der negativo, tá, gente? A gente está fazendo na orelhada aqui com relação a custo-benefício, tá? Então, a gente sabe que tem aquele número mágico de 0,7. Então, tem 7,20 dividido por 4,69, que eu estou pegando assim, olha só, quem queima mais fica embaixo,
Quem queima menos fica em cima. Quem tem maior explosão, né, queima calórica, fica embaixo. Quem tem menor queima calórica, fica em cima. Então, eu estou colocando em valor financeiro. Então, só para vocês entenderem que esse 1 aqui, ó, é só para a gente entender o cálculo. Dá 1,5. Então, 1,5 menos 1 dá 0,53 em módulo, né? Meu rendimento, vou botar um rendimento em módulo, porque no rendimento não tem como ser negativo. Bem, vazamento. Oh, droga. Peraí. Cadê? Ih, gente, cadê o negocinho? Caneta aqui em cima. Ai. Peraí, gente. Peraí que eu fui merda. Pronto, agora sim, eu volto para cá, desculpa. Deixa eu fazer aqui a lista de coisinhas que eu escrevi ali. Vamos lá. Então, tem 1 menos 1,5. Eu estou fazendo em módulo, porque isso aqui é na orelhada. Tá? Módulo. Meu achei 1,5 não. Dá um número quebrado. É 5, 3, 5, 1. Quem fez aí deve ter visto isso. Aí, tirando 1 dali, vai dar 0,5351. Ó, é vantajoso usar quem? Quem está embaixo. Quem está embaixo? Diesel. Etanol. Embaixo é etanol. Etanol. É mais vantajoso usar etanol, verdade. Você ganhou. Você estava certo. Parabéns. Mas o diesel caminha mais, né? Mas aí tem o sistema de compressão que a gente não está incluindo aqui. O sistema de compressão, ele otimiza, ele aumenta o rendimento do motor a diesel. Né? Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Não tem muito de carro, não. Procurem depois, me tragam na semana que vem, dá uma pesquisada. Essa conta existe, tá? Eu sei que ela está dentro do 0,7. Depois a gente vê, semana que vem, quem é maior, se é o etanol ou se é o diesel. Alguém botou aqui 0,8. Vamos lá. Na prática, a gasolina é melhor, né? Na prática. Eu não fiz com gasolina. Eu não fiz com gasolina ali, mas eu acho que a gasolina ia dar mais ou menos isso aí. Acho que ela ia ter um rendimento maior. Vocês entenderam? Eu peguei o dinheiro e substituí no lugar da queima. Lembra? Quem fica embaixo é quem tem maior calor. Quem fica em cima é quem tem menor calor. Gasto calórico. E aí, no lugar do gasto calórico, eu botei o quê? O valor, o que custa. Aí você sabe se vale a pena custo-benefício. Você sabe que, por exemplo, deu 0,53%. Então, significa que o etanol é 53% mais vantajoso do que o diesel, como queima calórica. Aí provando que realmente ele tem como ele tem mais queima calórica, logo ele é mais barato, ele custo-benefício é melhor. Mas o diesel tem a questão do sistema, né, que a gente não incluiu aqui, que é um sistema pressurizado. Como sendo um sistema pressurizado, ele acaba tendo um aproveitamento maior, né, no combustível. Só que o diesel aumentou muito, né? O diesel não era quase o valor da gasolina, às vezes acho que era até mais barato, eu acho. Em alguns lugares, não era? Sempre foi mais barato. Sempre foi mais barato. Do nada ele ficou. Se ele fosse mais barato. Era preço de etanol. Se você pegar o preço antigo da gasolina com o antigo do etanol, gasolina não, do diesel com etanol, com certeza o diesel ia dar 0,40, com certeza ia dar bem menos. O diesel com certeza teria um rendimento muito maior. E, enfim, o etanol ia dar 1 ponto alguma coisa, ia dar um valor bem mais alto em comparação com o diesel. Aqui é só um refrigerador para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, virar um pouquinho. Aqui é o coeficiente de desempenho.
Coeficiente de desempenho é quando a gente trabalha com refrigeradores. Tá? Não é rendimento. O rendimento é quando a gente trabalha com máquina térmica, normal. Já o coeficiente de desempenho, a gente trabalha com refrigeradores. Já estou acabando a aula, tá, gente? Se vocês ficarem desesperados aí, que já vai dar 8 horas. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um ciclo, novamente. É legal que aqui ele bota o ciclo no sentido inverso. Ó. O ciclo de Carnot, ou um ciclo de uma máquina térmica, quando ele gira em sentido anti-horário, é porque você está falando de um refrigerador, algo que resfria e não aquece. Tá? Então, você tem, nesse caso, coeficiente de desempenho. Quando você tem algo que aquece, deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás, lá atrás. Como é que é? O ciclo aqui, ó. Eu intuitivamente desenho sentido o quê? Horário, porque é um sentido natural do processo. Professor. Oi. Eu já discordo, eu entendo essa teoria, mas eu já discordo um pouco. Você e quase todo mundo. Porque quando você coloca que algo é um refrigerador, não importa se ele aquece ou se ele resfria. Refrigerador é porque ele trabalha com gás refrigerante. Sim, mas aí a gente está trabalhando... Esse refrigerador aqui, ele está trabalhando com o compressor. O gás refrigerante, ele retira calor do meio. Ele acaba também fazendo o mesmo processo, seja ele gás ou líquido. Tem muito ar-condicionado aí que tem ciclo reverso, tem válvula que joga a andar ao contrário. Sim, então, o ar-condicionado ele aquece com o próprio gás refrigerante. Com gás Ou seja, o refrigerador aquecendo. Uhum. Não, você em alguns períodos alguns outros alunos também já me passaram essa informação. É porque eu trabalho com frigorífico, eu trabalho com a central, eu faço a mecânica toda disso, eu faço projeto. Nesse caso aqui, geral, que não é o caso do trabalho aí do dia a dia, aqui ele só está falando que é um compressor. Alguma coisa mágica, seja ele um líquido refrigerante ou um compressor, né, que vai estar colocando trabalho para dentro do sistema, ele tende a ter uma fonte fria e uma fonte quente, aonde dentro ele gera esse compressor gera uma pressão negativa ou positiva, dependendo do caminho do processo. Tá? E aí o que acontece? Esse líquido aqui ele é resfriado para dentro do sistema. Depois ele é jogado para fora como calor. Mais ou menos o seguinte: se você pegar uma bola de aniversário, encher ela com ar, encheu com ar, e botar um biquinho bem fininho, e botar perto do rosto e fazer aquele barulhinho chato, você vai ver que o ar sai frio. É exatamente o mesmo processo que você está gerando. Nesse caso, o seu compressor é a própria variação da pressão atmosférica sobre a bola. Ela está fazendo um trabalho negativo ali, um trabalho de pressão na bola, e o ar está saindo para um ambiente que até então está quente, está já jogando frio para aquele ambiente quente. Se eu pudesse isolar esse ar que sai da bola de aniversário num sistema fechado, com essa pressão que está sendo gerada, eu provavelmente vou conseguir resfriar esse ambiente, porque o ar frio vai entrar e o ar quente ele vai tender a sair. Entendeu? Assim, esse sistema aqui é um sistema geral, mas, obviamente, existem várias técnicas e tecnologias que você pode obter o mesmo resultado. Entendeu? Então, é uma questão de formalismo matemático. Aqui não está pegando a situação geral. Tá? Aqui, provavelmente, aqui, ó, sentido horário, uma máquina térmica, não é um refrigerador. Tá? O que ele está querendo falar aqui. Aqui é um refrigerador. Aqui só está comparando, né? Uma máquina térmica eu tenho rendimento, logo é trabalho dividido pelo calor quente gerado, inserido no sistema, né? E aí você tem aquela metidinha na equação para você chegar nisso aqui.
Aí agora aqui olhando, ó, que eu tenho um sentido anti-horário. No sentido anti-horário tem um refrigerador térmico. E aqui nesse caso eu não tenho, não é rendimento. Sim, qual era o nome? Meu Deus, esqueci o nome. Eu tenho problemas. Eu tenho. Depois do coeficiente de desempenho. Depois do Covid, cara, tá uma merda isso. Minha memória já era memória de Dolly, né? Da peixinho Dolly. Aí agora, então, meu pai amado. Olá! Como vai? Enfim. Eu acho que aqui é uma revisão e acabou. Não vai dar tempo. Tá? Mas, na semana que vem, nós íamos fazer... Professor? Oi, sou eu. Só uma dúvida lá na apresentação. Sim. É que eu tinha anotado aqui aquelas fórmulas como rendimento. E lá depois apareceu máquina térmica, é a mesma coisa? Que a fórmula é a mesma, lá no outro slide. Na segunda lei da termodinâmica, eles dividem máquina térmica como sendo o processo natural, né? Quando eu aqueço alguma coisa, esse aquecimento gera pressão, gera trabalho e movimento. Tá? E parte do que sobra é jogado para fora, como chamamos de calor frio. Agora, no coeficiente de desempenho, que seria o rendimento do refrigerador. Para sistemas de refrigeração, a gente já não chama de rendimento, a gente chama de coeficiente de desempenho. Entendeu? Ok. Aí tem um desenhozinho. Sentido horário é uma máquina térmica, uma máquina a vapor, um trem, um motor de um carro. E sentido anti-horário, tá? Um refrigerador térmico, uma geladeira, um ar-condicionado, enfim. Tá? É só o nome do rendimento para coeficiente de rendimento, é só para diferenciar quando você, por exemplo, está trabalhando já engenheiro e tal, e aí desenvolvendo um refrigerador, por exemplo. Você não vai falar qual é o rendimento desse refrigerador. Você vai falar qual é o coeficiente de... Perdão. Qual é o coeficiente de desempenho desse refrigerador. Não vai dizer, no meio, né, entre outros engenheiros, rendimento. Você está trabalhando com refrigeração, você vai falar qual é o coeficiente de desempenho. Passa a ser o correto quando você é um engenheiro. Quando você é técnico e tal, aí tanto faz, dá para compreender, porque às vezes não é falado o nome correto. Né? Mas, apesar que a maioria dos técnicos sabem, né? Então, acho que é meio comum na aula. Mas é isso, nada muito estressante, não. O que a gente ia fazer, e não vai dar tempo, que já são... Provavelmente eu estou abrindo aqui um negócio e vocês não estão vendo, porque eu sou retardado. Eu não troquei a página. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? É o mesmo lugar? Estou vendo sim. Estamos vendo sim. Vocês estão vendo a aula, não é isso? O exercício aqui, por exemplo? Isso aí. Isso. Segunda lei da termodinâmica. Show. Olha só, rapidão. Ó, a respeito da segunda lei da termodinâmica, considere as afirmativas a seguir. Ela afirma que é impossível, termodinâmica, tá? Existir máquinas térmicas atuando com 100% de eficiência. É possível ter uma máquina térmica funcionando com 100% de eficiência? Obviamente, vocês já sabem a resposta que vocês já leram. Não, é impossível. Não consegue ter. Na natureza não existe o motor contínuo. Vai olhar no YouTube, bota lá, motor contínuo no YouTube. Um monte de loroteiro lá inventando um troço que não existe. Impossível. Sabe qual é a máquina que se aproxima de 100%? Não faço ideia. Qual? Bicicleta. Bicicleta. É verdade. O motor de um carro, quando o pistão desce, ele perde 20% só na descida do pistão. Isso. Vai muita energia para baixo. A bicicleta quase não perde nada. Tem perda, sim. Mas é o que é o mais perto, né? Verdade. Não para pensar, não. Boa. Sei.
Seu patrão ouvindo isso pensando, a fonte de energia é ele. Vamos trabalhar só com ele. Então, vamos lá. Esse aqui é rapidinho, tá? Só para vocês entenderem. É um cubo de gelo de massa igual, só para a gente aplicar a fórmula. É um cubo de gelo de massa igual a 56 gramas, é retirado do congelador a 0 graus Celsius e colocado em um copo. Depois de alguns minutos, metade da massa do cubo de gelo está derretida, convertido em água a 0 graus Celsius. Encontre a mudança de energia, mudanças de entropia do gelo para a água nesta situação. Bom, o gelo é calor latente. Calor latente é dado por 3 kJ por quilo. Tá? Você tem a massa de gelo vezes o calor latente, que é o calor que é gerado para derreter. Só que na historinha aqui, não sei se vocês perceberam, ele não derreteu os 56 gramas. Ele derreteu apenas a metade. Olha, ele diz aqui, ó, metade da massa do cubo de gelo. Então, você não vai usar calor, né? Calor latente, que é o calor de mudança de estado físico do gelo, é igual a massa do gelo vezes o calor latente do gelo, tá? Que é o L, representado pelo L. Você bota lá, a massa tem que estar em quilo, a unidade do calor latente já está em quilojoule por quilo, aí você tem 9,3 quilojoule. O que você faz? A temperatura a entropia ela é igual ao calor latente pela temperatura absoluta. A temperatura absoluta é aquela temperatura fixa. O sistema ocorre com aquela temperatura fixa, aquela fotografia. A fotografia, nesse caso, é 0 graus Celsius. Só que eu posso botar 0 aqui embaixo? Não, eu tenho que botar em Kelvin. Então, 0 Kelvin é igual a quanto? 273. Sendo assim, é só dividir o calor gerado, né, no processo, tá? Dividido pela temperatura em graus Celsius. Logo, vou ter 34 joule por Kelvin, a unidade medida de entropia. Tá? Essas são uma coisa, mais umzinho. Aqui é molezinha. Suponha 3 kg de água a 300 Kelvin, sendo aquecida até atingir 350 Kelvin. Qual será a variação da entropia da água? Aí, ó, aqui ele faz a equação, tá, gente? Aqui não dá nem completo. Mas olha só, a água, calor específico, é MC delta T. Tá? A derivada do calor específico é dQ. dQ é igual a MC delta T. Tá? Então, vamos lá. Ó, a delta S é igual a integral definida da temperatura inicial até a temperatura final. Tem alguém raspando alguma coisa aí? Se puder fechar o som, eu agradeço. E não está ouvindo. Está raspando alguma coisa, não está ouvindo. Tem cara de carro, está de carro em algum lugar. Não, fechou o som. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Aí, tá. Calor, quantidade de calor, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela vem para cá, vou colocar aqui. Tá? Só que ela, na verdade, a gente não está calculando ela inteira, está calculando pedacinhos dela muito pequenos, onde a massa continua sendo a mesma coisa, o calor específico é a mesma coisa. A única coisa que está mudando é a temperatura que está variando. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, jogar na equação, tá? Então, vai jogar na equação, MC delta T sobre T. Para quem já fez a integral, massa e calor específico são constantes, então ele vai para o lado de fora. dt sobre T, a integral, lá na tabela, existem tabelas de integrais, é igual a log niperiano. Log niperiano é igual ao logaritmo. Log niperiano. Tá? Log niperiano da temperatura final sobre a temperatura inicial. Aí o que ele fez? Ele pegou, depois de feito, ele substituiu todos os termos. Calculadora científica. Quando ele substitui todos os termos, a massa, o calor específico, a temperatura final e a temperatura inicial, ele encontra, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 1,94 kJ em Kelvin. Tá? Vamos parar por aqui, que já foi bastante. Eu sei que o pessoal da engenharia de produção deve estar arrancando os cabelos quando viu isso aqui.
uma surtadinha, mas relaxa que eu vou fazer e vou explicar os mais... É mais simples, tá? Só vou usar as integrais. Essa aqui foi até ultrapassou o limite de integral do que a gente precisa. Limite integral. Né? Redundante. Enfim. Então, acabamos aqui. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Deixa eu voltar aqui, de volta aqui. Ô, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vocês. Ixi. Tô fazendo merda? Tô fazendo merda. Cadê? Como é que é isso aqui? Que me odeia? Peraí, rapidinho. Peraí. Vai fazer a chamada, professor? Não vou fazer chamada, não vai dar tempo. Vocês, quem quiser, já pode ir saindo, tá, gente? Eu só vou interromper o compartilhamento. Chegamos. Um beijo e um queijo. Nos vemos semana que vem. Vou pausar a gravação. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço aí.